Salve, salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, vídeo de hoje eu vou falar sobre os benefícios da musculação. Então, ao longo desse vídeo, eu vou separar ele em dois momentos, por assim dizer. Eu vou trazer os benefícios gerais da musculação, esses benefícios que vão servir para qualquer pessoa, de qualquer idade, qualquer momento que está entrando na prática da musculação, vai ter esses benefícios com o tempo. E também eu vou separar os benefícios, destacando um pouco eles em relação à faixa etária. Ou seja, vou mostrar para vocês que alguns benefícios eles são mais interessantes para um grupo de pessoas, por exemplo, os jovens e adolescentes, enquanto outros benefícios eles são mais importantes para pessoas de outra faixa etária, como por exemplo os idosos. Então ao longo desse vídeo eu vou separar aí as crianças e adolescentes, os jovens adultos, adultos de meia idade e os idosos também, para mostrar esses diferentes benefícios. Nesse vídeo, galera, eu tenho duas intenções principais nele, né? A primeira é você entender, aí do outro lado, se você pratica musculação, entender quais são os princípios mesmo que você busca dentro do treinamento, entender que às vezes o que você pode estar buscando de objetivo pode ou não estar conciliando com a sua faixa etária, com o período onde você está inserido ali de grupo de idade em relação à prática da musculação. E não só isso, é também uma maneira de você convencer outras pessoas, seja os seus pais, seja os seus avós, seja os seus irmãos, seus filhos, a iniciar a prática da musculação, porque os benefícios vão muito além do que a gente normalmente imagina. A gente imagina, vai desenvolver força, questão também estética. Sim, mas tem muitos outros benefícios que eu vou mostrar para vocês. 3 pontos também muito importantes que eu quero destacar aqui nesse vídeo, antes da gente começar a falar sobre ele, é o seguinte. Primeiro, esses benefícios eles não são exclusivos da musculação. Pode existir outras práticas aí de atividade física, o qual você vai ter também esses benefícios. Mas como o foco do canal aqui é a musculação, então vai ser sobre ela que a gente vai falar. Segundo ponto também muito importante, esses benefícios eles não acontecem do dia para a noite. Então você precisa ter constância no treinamento, constância na prática, para realmente perceber esses benefícios. E o terceiro ponto também é, como eu já estou falando um pouquinho aqui no começo do vídeo, que vão existir alguns benefícios que eles são mais interessantes para algum grupo de faixa etária específica do que para outros. Um exemplo bem simples aqui que eu vou trazer. A prática da musculação ela serve para o combate da osteoporose, para a prevenção da osteoporose, que é uma doença de tornar os ossos ali do corpo humano mais porosos e suscetíveis a ter quebras. Quando eu falo sobre esse benefício, é mais interessante ele para o grupo do pessoal de idosos do que, por exemplo, para jovens e adolescentes. Então essa é uma maneira de eu mostrar para vocês que cada faixa etária vai ter um objetivo, vai ter um benefício diferente dentro da parte da musculação, tá certo? Então vamos lá, seguinte, também vou pedir aí para vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações também para não perder nenhum vídeo. Aqui tem vídeo toda semana, né? Se você também não viu o vídeo passado, dá uma olhadinha aí no canal, eu fiz um react sobre o lado tóxico da academia, onde eu expressei um pouco minha opinião, um vídeo bem bacana aí do canal do Ikini. Além disso, me segue lá no Instagram também, vou deixar o arroba aparecendo aqui embaixo, também vai estar na descrição do vídeo. Lá tem conteúdo diário nos stories e é uma forma de eu ter um contato mais direto com vocês, beleza? Então, dados esses avisos aí, vamos agora pro começo aqui, vamos falar sobre os benefícios gerais da musculação. Eu separei aqui 8 benefícios, tá? Que eu vou deixar anotado. Mas é importante dizer, existem muito mais benefícios do que esses. É que se eu for listar eles mesmo, todos os benefícios, a gente vai ficar aqui horas e horas falando sobre isso. Então, uma maneira assim um pouco mais por cima, mais superficial, mas que vocês já vão conseguir compreender quais são esses benefícios da musculação. O primeiro benefício geral que vai servir para qualquer pessoa vai ser a melhora da força muscular. A prática da musculação, pessoal, ela tem uma característica muito interessante que faz com que o corpo ele se adapte e consiga, tanto numa relação do sistema nervoso central, quanto também uma questão de hipertrofia, gerar mais força, né? Inicialmente, o iniciante, quando ele começa a prática da musculação, ele vai ter o que a gente chama de adaptação neuromuscular, que é o corpo começa a recrutar mais fibra muscular porque os neurônios começam a fazer novas conexões. Então, se tem mais fibra muscular ativando para fazer a contração, mais força é gerada. E com esse estímulo da musculação, você tem então esse aumento da sua força. Depois, lá na frente, você vai ter a tão famosa hipertrofia, seja ela sarcoplasmática ou miofibrilar. Mas assim, de início, você já tem uma adaptação, que é essa adaptação neuromuscular, que é realmente o seu corpo começar a recrutar mais fibras por conta de uma necessidade. E o nosso corpo, pessoal, eu já falo isso daí em alguns vídeos, ele é moldado para adaptação. Tudo que você estimula, ele vai se adaptar àquilo para ter uma eficiência melhor. Tudo que você para de estimular,
ele desadapta, não sei se é essa a palavra certa, mas ele perde a sua função por conta de lei de uso e desuso. Ou seja, se você está usando, o corpo usa. Melhor, tenta trazer mais eficiência energética. Se você não usa, o corpo perde, ele descarta fazendo uso. Então, a melhora da força muscular já é um primeiro ponto muito importante na musculação. Segundo benefício geral é a saúde óssea. Como eu já citei ali no exemplo que ajuda a prevenir a osteoporose, né? A musculação ela vai trazer esse benefício, porque é um exercício que meio que indiretamente ele é de impacto. Se a gente for utilizar, por exemplo, a recomendação da OMS em relação a treinamento para idoso, se destaca muito essa questão de buscar exercícios de impacto para você melhorar a saúde óssea, combater a questão da osteoporose. Então, com a prática da musculação, você vai ter um aumento da densidade óssea, você vai ter um estímulo de geração de cálcio, por exemplo, fazendo com que o seu osso permaneça mais saudável. Terceiro benefício, controle de peso corporal. A musculação, pessoal, ela vai influenciar na questão do nosso metabolismo basal. Metabolismo basal basicamente é o quanto de energia você precisa para se manter vivo durante um único dia. Então a gente tem cada pessoa, dependendo da idade, da altura, do sexo, entre outros fatores, vai ter um metabolismo basal diferente de cada uma. Com a prática da musculação, a gente insere uma maior gasto energético ao longo da rotina. Então, com esse aumento de gasto energético, você tem uma necessidade calórica maior. Se a pessoa estiver, por exemplo, buscando emagrecimento, ela faz uma dieta de déficit calórico, ela consegue comer às vezes mais porque ela tem um gasto maior. Então isso aumenta o raio, a possibilidade dela conseguir ingerir mais alimento ao longo do dia. Se ela, por exemplo, ganhar peso corporal, ela precisa comer mais do que ela gasta para conseguir esse superávit calórico que a gente diz. Então, a musculação, ela não só nessa questão de dieta, mas também ela ajuda em algumas regulações, como os níveis de triglicerídeo, de colesterol, entre outros. Então, assim, é realmente um benefício muito importante da musculação, que é trazer esse controle de peso corporal. Quarto ponto da musculação, benefício geral, é a saúde cardiovascular. Como você vai estar ali dentro da academia, vai estar estimulando a sua prática de musculação, trazendo uma necessidade, aumento de circulação sanguínea pelo seu corpo, afinal de contas, se você trabalha aquele músculo ali, você exige mais oxigênio para fazer a contração muscular, para conseguir fazer o exercício, então você melhora a sua circulação. Com isso, você tem, por exemplo, uma redução da pressão arterial, que é um fator importantíssimo aí para você evitar qualquer tipo de problema cardiovascular, como é mais comum, principalmente pessoal de meia idade para terceira idade. Quinto fator vai ser o bem-estar mental. Sim, musculação também vai trazer saúde em termos de saúde mental. Afinal de contas, quando você está no ambiente da academia, você se desliga um pouco das obrigações externas e se concentra no seu treino. Essa é uma maneira de você espairar um pouco em relação a tudo isso e ter um momento para si. Então, com a prática da musculação, você vai começar a treinar para si, é um momento seu. Às vezes, ao longo do nosso dia, a gente se preocupa muito com a casa, o trabalho, com os familiares e esquece de pensar um pouco na gente. Quando você entra, então, no ambiente da academia, pelo menos seria o ideal, é você se desligar completamente do que está lá fora e focar em você. Isso vai te ajudar muito em trazer os benefícios ali. Então, liberação de dopamina, os hormônios relacionados ao prazer, liberação de adrenalina também, que vai ser uma consequência, são aí alguns fatores que vão trazer um bem-estar mental. Então, a musculação ela se torna uma espécie de terapia, né, em relação a um trabalho de saúde mental. Sexto benefício geral é em relação à melhora da postura. A gente sabe aí que a musculação ela vai muito além da questão estética e não é diferente aqui, né? Mais um exemplo aí que é você trabalhar a sua musculatura não é só para ela ficar grande, volumosa ou definida ou qualquer questão, mas é também trazer uma melhoria postural. Então, às vezes as pessoas ao longo do tempo começam a ter musculatura mais encurtada, mais fraca, que não consegue lidar com o peso corporal, com as posturas diárias que a pessoa tem no trabalho, e com a prática da musculação você vai ter um fortalecimento geral das musculaturas ali, principalmente na região das costas, é onde é muito comum das pessoas ser mais corcundinha, né? Dependendo de ficar o dia inteiro no escritório, no computador, não percebe a postura, né? Fica aqui mexendo no computador e aí curva a coluna, e com o tempo essa curvatura ela se acentua ou ela se mantém, a pessoa vai ficando um pouco mais corcunda. Então, para você evitar isso, além de corrigir a postura, obviamente, é você iniciar a prática de musculação, porque com ela
você vai ter um fortalecimento da musculatura responsável pela postura, e aí com isso você vai ter uma melhoria e consequentemente problemas como torcicolo, entre outros aí, vão ser reduzidos ou até zerados no seu cotidiano. Sétimo benefício vai ser em relação à prevenção de lesões, né? Afinal de contas, quando a gente inicia a prática da musculação, você fortalece a musculatura, então com isso você causa uma dependência menor das suas articulações em relação ao impacto, ao sobrepeso, em relação a aguentar aquela rotina, às vezes aquela postura, aquela estabilidade que às vezes não era muito agradável. Então, com isso, você tem melhoria do equilíbrio, além da coordenação e da resistência dos músculos e também da articulação. Ou seja, a prática da musculação ela vai fortalecer todo o conjunto responsável pela nossa sustentação como um todo. E por fim, aqui o oitavo item da lista do benefício geral vai ser o estímulo hormonal. Sim, também a prática de musculação ela vai também servir para aumentar o número de produção hormonal natural do nosso corpo. Hormônios como, por exemplo, o GH e testosterona vão ser estimulados a ser produzido mais com a prática da musculação, uma vez que o corpo vai ter uma necessidade de gerar mais força por conta dos exercícios e o aumento de carga. Então, com isso, você tem um estímulo natural de aumento de produção de hormônios com a prática da musculação. Bom, então aí falado sobre os benefícios gerais, então vamos agora falar um pouquinho sobre os benefícios de cada faixa etária. Eu separei aqui 5 benefícios para cada faixa etária, para o vídeo não ficar muito longo, mas lembrando o seguinte, os benefícios vão muito mais além do que esse que eu estou citando aqui para vocês, beleza? Começando então com crianças e adolescentes que vão aí de 6 a 17 anos. O primeiro benefício vai ser o desenvolvimento físico. Essa é uma característica muito importante. Então, com a prática da musculação, você vai ter uma potencialização do seu crescimento. Até porque a prática da musculação ela vai estimular, como eu já falei, por exemplo, a produção hormonal de GH, que é um hormônio principal ali do crescimento. Então, com isso, você vai ter um desenvolvimento mais potencializado. E esse é um ponto muito importante. Às vezes a galera associa muito que musculação, se a criança começar a praticar, ela não vai crescer. Mas, pessoal, essa relação ela só é feita quando ela é mal acompanhada para a criança. Ou seja, se você tem um profissional que acompanha ela, prescreve, adapta todos os exercícios de acordo com a capacidade dela, não vai ter nada de maléfico em relação à prática da musculação. É um pensamento muito errado em relação a isso, porque às vezes alguns pais, eles não gostam de trazer, de pensar na musculação para o seu filho, mas gostam de colocar, por exemplo, a criança num esporte de alto rendimento, que é muitas vezes mais prejudicial, porque está cobrando um alto rendimento sobre a criança, do que a prática da musculação feita de maneira adequada. Segundo benefício vai ser o aprimoramento da coordenação motora. Então, como eu já expliquei lá no comecinho do vídeo, se você tem um aumento da conexão neuromuscular, você tem uma adaptação neuromuscular, então isso faz com que as crianças, por exemplo, elas têm uma melhoria da coordenação motora, seja ela fina ou até mesmo a grossa. Então, com isso, a prática da musculação, ela vai auxiliar as habilidades motoras fundamentais. Então, com essa prática, a criança ela vai se desenvolver em termos de característica motora muito melhor do que comparando, por exemplo, uma criança sedentária. E é interessante em relação a esse benefício porque ele não se restringe somente às crianças. Para os idosos também é interessante esse benefício, porque às vezes você tem perda de função motora por conta de desuso. Então, se você estimula através da musculação, você também vai ter uma manutenção e vai manter a coordenação motora. Então, olha que interessante, mesmo trazendo aqui uma parte um pouco mais específica, ainda assim não se restringe somente a criança e adolescente esse benefício. Terceiro fator é a prevenção de obesidade infantil. Assim como no benefício geral, que vai ajudar e auxiliar com o aumento da taxa de metabolismo basal, então você tem toda uma relação ali de gasto energético maior, a mesma coisa é válida aqui para as crianças e adolescentes. Então, com a prática da musculação, você vai ter um combate aí à obesidade infantil. Além disso, a gente tem também a questão da disciplina e socialização. A criança ela vai entender a necessidade da constância, por exemplo, em relação a uma determinada prática. Com isso, ela consegue levar essa questão da musculação para outros assuntos, dos mais variados ali do ambiente dela. Então, ela vai entender que o resultado vem com o tempo, vem com constância, então ela consegue aplicar essa metodologia para outros aspectos da vida. E não só isso, a socialização. Então você vai estar num ambiente ali com várias pessoas, você vai começar a socializar, você começa a interagir, são pessoas do seu próprio meio, então tem tudo para que você tenha
um ambiente social mais estimulado do que seria se você ficar somente em casa. E por fim, o quinto ponto aqui do benefício da criança vai ser a melhoria do desempenho esportivo para outros esportes, né? A musculação ela é uma base em relação aos mais variados esportes, seja um jogador de basquete, futebol, vôlei, entre outros. Os atletas eles precisam da musculação como prática para trazer aumento de força, velocidade, resistência e fortalecimento. E aqui não é diferente. Se a criança ela pratica outros esportes, gosta de jogar, por exemplo, bola, é interessante ela praticar musculação para evitar qualquer tipo de desconforto ou possíveis lesões por conta dos seus jogos ali, treinos mais intensos dessas outras práticas. Vamos agora para os adultos jovens, que são pessoas de 18 a 35 anos. Primeiro benefício é o aumento da performance física. Assim como na criança e adolescente vai ter uma melhoria de desempenho físico, aqui nos adultos jovens também não é diferente. A musculação ela vai ajudar a potencializar os ganhos de força e também de massa muscular. Não só isso, o segundo fator também que vai estar relacionado vai ser a prevenção de lesão. Com musculatura fortalecida, ossos fortalecidos, articulação mais forte, você tem uma prevenção, uma segurança, uma saúde geral muito melhor do que se você não tivesse a prática da musculação. O terceiro fator aqui é em relação ao aprimoramento estético, né? Afinal de contas, é um fator também, um benefício que vai ser trazido através da musculação, não tem como negar. E aí a questão estética também vai estar incluída aqui. Na verdade, uma estética vai estar trazendo para todos os grupos de faixa etária, porém é nessa faixa etária aqui que as pessoas normalmente se preocupam mais com o físico, né? Na faixa de 18 a 35 anos. Então é um fator, é uma característica aí que vai ser benéfica com a prática da musculação. Quarto benefício, também relacionado bem similar aí da criança e adolescente, é o controle metabólico. Assim como na criança e adolescente vai auxiliar um gasto energético maior para combater a obesidade infantil, aqui também não é diferente. Além disso, a gente tem também a redução de diabetes e de redução também de problemas cardiovasculares, que já se torna um pouco mais comum a partir dessa faixa etária. E por fim, dentro dos adultos e jovens aqui, o benefício é a estabilidade emocional. Também aí vai ter o auxílio em relação à saúde mental, assim como eu citei nos benefícios gerais, aqui também vai estar sendo destacado. Indo agora para a meia-idade, que são indivíduos aí de 36 a 59 anos, o primeiro benefício vai ser a manutenção da massa muscular. Essa já é um benefício muito importante, pessoal, que está começando a chegar na faixa dos 40 até próximo aos 60 anos, que é você tem uma redução de massa muscular natural que o corpo vai se adaptando. Então, com a prática da musculação, você vai ajudar a manter aquela massa muscular e evitar, por exemplo, uma doença que é a sarcopenia, que é essa perca de massa muscular repentina que o corpo está fazendo. Não só isso, o segundo fator também vai ser a saúde metabólica. Assim como para o jovem adulto, você vai ter aqui também um destaque em relação a controlar níveis de glicose, de colesterol e também triglicerídeo. Tudo isso influenciado aí pela questão do gasto energético maior do que se estivesse sendo uma pessoa somente sedentária. Terceiro benefício aí vai ser também a redução das dores crônicas, né? E a partir ali dos 40 anos começa aqueles problemas no joelho, na coluna, né? Problema na lombar, no pescoço, por conta de má postura ou às vezes uma falta de fortalecimento. Então, com a musculação, você vai ter essa redução ou até mesmo zerar totalmente essas dores. Quarto ponto vai ser a saúde mental também, que vai estar em conta aqui. Afinal de contas, ainda assim a pessoa ela já é adulta, ela já tem mais responsabilidades. Então, lidar com as situações do dia a dia pode ser estressante. E aí, a prática da musculação, ter aquele momento para si, pode ser uma maneira de combater problemas de saúde mental, como, por exemplo, a depressão. Então, você vai estar ali no ambiente para si, no momento para si. Então, você vai estar ali se beneficiando, tendo todos os benefícios ali gerados pela prática da musculação. E, por fim, também aqui a gente vai ter a prevenção de doenças, né? Redução de riscos cardiovasculares, ou até mesmo doenças metabólicas vão estar sendo aí colocadas em jogo com a prática da musculação. Então, um detalhe muito importante antes da gente ir para a última parte, vocês percebem o seguinte: alguns benefícios eles vão ser iguais para todas as faixas etárias. O que acontece é um pouco da prioridade que você vai ter em relação a cada faixa etária que você estiver. Então, quando você já é um indivíduo, por exemplo, de meia idade, é interessante você querer trabalhar estética, sem dúvida. Se esse é o seu objetivo, ótimo, você pode seguir e continuar. Mas entenda que na sua faixa etária, você muito provavelmente vai ter que lidar com questões muito mais relacionadas à saúde do que necessariamente essa questão estética. Então, assim, existem alguns problemas ali da faixa dos 40 anos que começam
começam a aparecer e é onde você tem que ter mais preocupações para ter uma prevenção em relação a tudo aquilo. E esse é um ponto bem interessante nessa lista, né? Então, eu tô mostrando aí para vocês que por mais que as diferentes faixas etárias elas tenham esses mesmos benefícios, existe um grau ali de importância maior ou menor dependendo de cada faixa etária. E para finalizar o nosso vídeo aqui, a gente vai agora para os idosos, que são indivíduos aí de 60 anos ou mais. O primeiro benefício é a prevenção da sarcopenia. A partir dessa idade começa a aparecer muito mais essa doença, que é essa perca da massa muscular por conta de adaptações que o corpo faz. Então a prática da musculação, ela vai ajudar a fazer a manutenção. E não só isso, com o músculo, né? O idoso que tem músculo, ele vai ter uma independência funcional. Então isso é muito importante para você ser idoso e não ter dependência dos outros, conseguir fazer as coisas do seu dia a dia de maneira fácil, de maneira tranquila, sem precisar de ajuda, você precisa incluir atividade física, no caso aqui a musculação que eu estou sugerindo, para realmente trazer essa autonomia. Segundo benefício é a melhoria do equilíbrio. Também idosos correm muito risco em relação a quedas, seja elas às vezes um acidente doméstico que pode acontecer, por conta de ou o osso ele se rompe por conta de fragilidade e aí o idoso cai, ou o idoso cai e o osso se rompe. Então a queda é um dos principais fatores que leva à fatalidade dos idosos em relação a essa faixa etária. Ela traz realmente um risco enorme a ter fraturas e depois a recuperação para o idoso se torna muito difícil após uma queda. Terceiro benefício da prática da musculação para os idosos vai ser o aumento da qualidade de vida. Como eu já citei antes, se o idoso ele tem mais autonomia, se ele consegue se virar sozinho, sem depender de ajuda, ele vai ter uma melhoria de qualidade de vida. Então, com isso, ele vai ter mais autonomia para fazer as suas tarefas diárias. E a musculação ela promove esse benefício. Quarto ponto vai ser também o controle das doenças crônicas. São doenças como hipertensão, artrite e diabetes. São alguns exemplos aí que você pode controlar com a prática da musculação. E por fim, você tem também uma saúde cognitiva melhorada. Ou seja, a prática da musculação para o idoso, ela se torna também uma maneira de você conseguir manter uma boa memória e não só isso, reduzir riscos também de, por exemplo, a demência, que pode ser uma perca de função em relação à memória, por conta do sistema nervoso já está mais desgastado. Então, com isso, você estimula que os seus neurônios fiquem mais ativos por conta da prática da musculação. Então, com isso, meus queridos, vocês podem perceber o seguinte, que a prática da musculação, ela vai muito além das questões estéticas. Existe um benefício para a saúde muito maior que a gente pode considerar. E um ponto, né, interessante, como eu já falei, é que cada faixa etária, ela pode ter, às vezes, um benefício similar, mas o grau de importância pode ser maior ou menor, dependendo de qual faixa etária a pessoa se insere. Aqui eu citei alguns exemplos em relação a benefícios que você vai ter através da prática da musculação. Existem outros diversos aí que a gente pode estar debatendo e abrangendo muito mais. Então, com isso, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que de coração que vocês tenham gostado. E se você tem algum parente, algum conhecido que está nessa alguma faixa etária ali que eu destaquei, você está percebendo que aqueles problemas que eu citei eles estão surgindo por conta da idade, mande esse vídeo para a pessoa, para ser uma maneira aí de convencer elas a iniciar a prática da musculação. Então é isso, meus queridos, eu vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado e é isso. Tamo junto e bom treino!